Oi, Lucélia, tudo bem? Ó, o Adolfinho não vai poder participar hoje, então, para conduzir o estudo, eu compartilhar aqui com vocês e a gente vai ler. Aí, como eu vou apresentar a tela, se vocês tiverem alguma dúvida no chat, alguma coisa, vocês podem me interromper, não tem nenhum problema, e aí a gente vai discutindo, tá? A hora que vocês estiverem vendo aí, vocês me falem. Estão vendo? Deixa eu só tirar minha câmera para ir mais rápido. Então, a gente parou aqui no item 100, o capítulo, página 151, consequência do espiritismo. Opa, aqui. Eu vou ler, tá? Consequências do espiritismo. Ante a incerteza das revelações feitas pelos espíritos, perguntarão: para que serve, então, o estudo do espiritismo? Para provar materialmente a existência do mundo espiritual, sendo o mundo espiritual formado pelas almas daqueles que viveram, resulta de sua admissão à prova da existência da alma e sua sobrevivência ao corpo. As almas que se manifestam nos revelam suas alegrias ou seus sofrimentos, segundo o modo por que empregaram o tempo de vida terrena. Nisso temos a prova de penas e de recompensas futuras. Descrevendo-nos o seu estado e situação, as almas ou espíritos Pera, alguém está pedindo aqui. Olha ele, é o Luiz. Oi, Luiz. Olá, tudo jóia? Tudo. Eu comecei a ler aqui. A gente está no capítulo. Não, no item 100, tá? De consequências do Espiritismo. Descrevendo-nos o seu estado e situação, as almas ou espíritos retificam as ideias falsas que faziam da vida futura e, principalmente, acerca da natureza e duração das penas. Passando assim a vida futura do estado de teoria vaga e incerta ao de fato conhecido e positivo. Aparece a necessidade de trabalhar o mais possível durante a vida presente, que é tão curta, em proveito da vida futura, que é indefinida. Suponhamos que um homem de 20 anos tenha certeza de morrer aos 25. Que fará ele nesses 5 anos que lhes restam? Trabalhará para o futuro? Certamente que não. Procurará gozar o mais possível, acreditando ser uma tolice submeter-se a fadigas e privações sem proveito. Se, porém, ele tiver certeza de viver até os 80 anos, seu procedimento será outro, porque então compreenderá a necessidade de sacrificar alguns instantes de repouso atual para assegurar o repouso futuro, durante longos anos. O mesmo se dá com aquele que tem a certeza da vida futura. Até aqui tudo bem? Alguém tem uma dúvida? Acho que está bem claro, né? Bom, então vou continuar. A dúvida relativamente a esse ponto conduz naturalmente a tudo sacrificar os gozos do presente, daí ligar-se à excessiva importância dos bens materiais. A importância que se dá aos bens materiais excita a cobiça, a inveja e o ciúme do que tem pouco contra aquele que tem muito. Da cobiça ao desejo de adquirir, por qualquer preço, o que o vizinho possui, o passo é simples. Daí ódios, querelas, processos, guerras e todos os males engendrados pelo egoísmo. Com a dúvida sobre o futuro, o homem, acabrunhado nesta vida pelo desgosto e pelo infortúnio, não vê senão na morte o termo dos seus sofrimentos. E assim, nada esperando, procura pelo suicídio e a aproximação desse termo. Sem esperança de futuro, é natural que o homem seja afetado e se desespere com as decepções por que passa. Os abalos violentos que experimenta repercutem-lhe no cérebro e são fontes da maioria dos casos de loucura. Sem a vida futura, a atual se torna para o homem a coisa capital, o único objeto de suas preocupações, ao qual ele tudo subordina.
Por isso, quer gozar-lhe a todo custo, não só os bens materiais, como as honrarias. Aspira a brilhar, elevar-se acima dos outros, eclipsar os vizinhos por seu fausto e posição. Daí a ambição desordenada e a importância que liga aos títulos e a todos os efeitos da vaidade, pelos quais ele é capaz de sacrificar a própria honra, porque nada mais vê além. A certeza da vida futura e de suas consequências muda-lhe totalmente a ordem de ideias e lhe faz ver as coisas por outro prisma. É um véu que se levanta descobrindo imenso e esplêndido horizonte. Alguém tem algum comentário até aqui? Tá todo mundo me ouvindo? Sim, sim. Sim, estamos ouvindo sim. Tá, então vou continuar. Diante da infinidade e grandeza da vida além túmulo, a vida terrena some-se, como um segundo na contagem dos séculos, como grão de areia ao lado de uma montanha. Tudo se torna pequeno, mesquinho, e ficamos pasmos de haver dado importância a coisas tão efêmeras e pueris. Daí, no meio dos acontecimentos da vida, uma calma, uma tranquilidade que já constituem uma felicidade, comparadas às desordens e tormentos a que nos sujeitamos, com o fito de nos elevarmos acima dos outros. Daí também, para as vicissitudes e decepções, uma indiferença que, tirando de todo motivo de desespero, afasta numerosos casos de loucura e desvia forçosamente o pensamento de suicídio. Com a certeza do futuro, o homem espera e se resigna, com a dúvida perde a paciência, porque nada espera do presente. O exame da... Oh, desculpa, pode falar. Não, eu só ia comentar, né? O quanto é importante, que nem nós estudamos anteriormente, a importância mesmo do estudo, né? De compreender a vida, né? A vida após a morte, né? Qual o nosso objetivo, né? Estarmos aqui encarnados, né? Então, naquele momento em que a gente dava importância somente à matéria, né? Não sentindo, não percebendo nada além disso, nós sofríamos, né? Ainda, né, a gente ainda sofre. Então, quando nós começamos a ter a certeza da vida futura, né? A certeza da existência do espírito, né? Que não morre, né? Que ele se desenvolve tudo. Então, a gente muda o pensamento. E é onde que nós podemos, que a gente consegue, é lógico, e muito através do estudo e muito do equilíbrio do pensamento, né? Tirar esses pensamentos de suicídio, né? De querer acabar com a vida para poder acabar com o problema, né? E nós já estamos sabendo que vai criar mais problemas, né? Se recorrermos a isso. Então, eu achei muito importante mesmo. Por isso que a doutrina fala, temos que estudar. Nós tínhamos visto até com Adolfinho, tudo. O estudo é importante. Não é procurar o espiritismo só para aquele fenômeno, né? Ah, eu vou lá, quando fala, a gente tem estudo, tal dia, tal dia, tal dia, alguns nem vão mais, né? Porque, não, eu sei que o espírito não morre, mas não é. Nós temos que ter muita coisa ainda para conhecer, para desenvolver e para se mudar, né? Assim que eu entendi. Ótimo. Acho que o desafio, né, é a gente interiorizar isso, né? Que a vida, ela vai muito além do que nós temos aqui na carne, né? Uhum. Que né, não raro, né? Não sei se todo mundo, mas né, eu acabo me deixando, né, me levar muito mais pela matéria, né? Diante das ilusões mesmo, né? De estar no corpo, né? Então, quanto mais interiorizado, né, a pessoa tem de que esse é um estado passageiro, né, que né, justamente a gente que aqui não é, digamos assim, é apenas uma passagem, né, que serve para aprendizado, né, menos você vai dar importância às questões materiais, né, mas é importante também ressaltar, né, que quando a gente fala menos dar importância, não quer dizer que não tem importância nenhuma, né? Então tem a importância, mas não é
mais importante do que as questões do espírito, do que as questões imortais, né, da alma. Então, a partir disso, né, que a gente começa, né, a enxergar as prioridades, né? Porque se, assim como ele compara ali, né, a pessoa que sabe que vai morrer daqui a 5 anos e aquele que sabe que vai morrer daqui a 80 anos. Então, né, o que sabe que vai morrer daqui a 80 anos, ou seja, que ainda tem muita coisa, né, ele vai se sacrificar, né, para que ele garanta, né, como ele diz ali, né, o seu repouso, né, mais tarde, né, mais na sua velhice e tudo mais. Né? E a mesma coisa é quando a gente tem essa noção da vida futura. Né? Então, se eu sei que, né, se além de saber, né, porque todos nós aqui que estamos aqui no grupo sabemos, mas se eu consigo interiorizar e transformar isso, né, em sentimentos e ações do meu dia a dia, né, de que, né, a vida, né, futura, né, a vida além da morte, né, é o que me aguarda, né, é o que justamente é onde eu vou colher tudo aquilo que aqui eu plantei. Então eu vou dar muito mais importância a buscar as questões para essa vida, né, do além, né, para essa vida dos 80 anos que ele coloca ali, né, e não apenas querer usufruir, né, e acabar tudo, né, com essa vida aqui, porque eu sei que ela vai continuar, né. Então, esse, né, eu penso que é um dos maiores desafios, né, que nós temos, que é essa interiorização que se transforma em ação, né, que se transforma em pensamentos, que se transforma em palavras, que se transforma em ações, e assim vai, né? E sabe uma coisa que eu achei importante, até mesmo que você estava falando e eu estava pensando enquanto a gente estava lendo, que principalmente a pessoa que pensa igual ele fala na parte do suicídio, às vezes ela tem até consciência que a gente tem, por exemplo, na parte de vida pós-morte, mas o sofrimento material, o sofrimento instantâneo, principalmente na hora que ele fala aqui, quer ver? Ah, agora eu até perdi. Mas na hora que ele fala da parte de instantânea, de estar aqui, sabe, bem material, ela acaba passando por cima do que às vezes a gente tem como pensamento no futuro. Então, você tem uma vida pós-morte, você sabe que o que a gente está passando, todo o sofrimento que a gente está passando aqui, uma hora ele vai acabar, a gente vai evoluir e tudo mais. Então, essa dor, essa consequência que a gente vai mudar, acaba sendo ressignificada também, né? Sim. É, Esse parágrafo que fala, só com dúvida no futuro e tal, ele não vê senão a morte como o termo do seu sofrimento. E normalmente é assim mesmo, né? A pessoa acaba vendo aquela morte como uma finitude estática. Então, eu vou ter um suicídio e a partir dali eu não vou ter mais nada, não vou ter mais sofrimento. Então, ela acaba trazendo essa finitude para um sofrimento que ela está tendo momentâneo. Principalmente quando você fala, né, do suicídio, né, esse ponto, né, muitas vezes por isso que eu falo, né, sempre dessa questão da gente trazer para o coração, né, trazer para o sentimento tudo isso que a gente estuda, né. Então, o estudo ele facilita isso, né. Ele entra no nosso cérebro como um conhecimento e aí é dever individual, né, de transformar esse conhecimento em algo prático para a vida, né? Em vivência, né? Transformar o sentimento, né, o conhecimento em vivência. Então, por isso que, por exemplo, às vezes fala assim, tem espírita que se suicida? Tem. Tem espírita que se suicida. Mas não sabia que a vida continuava? Sabia. Né? Só que justamente naquele momento, né, acaba se deixando levar pela dor, né, pela aquela angústia, aquele sofrimento, aquela tristeza, né, profunda que ele sente, né, e vê como, né, a saída, né, digamos assim, na tentativa às vezes de querer acabar com aquele sentimento de dor, né, de
de tristeza, ele recorre ao suicídio, né? Mas justamente, né, cabe a gente, né, trazer, né, e sempre, né, nos estudos e tudo que a gente lê, né, na doutrina, né, sempre buscar esse objetivo final, que é trazer para o campo do sentimento, trazer para o coração. Porque aí, mesmo que o desespero me bata, né, mesmo que a tristeza me alcance, né, que os dias difíceis, né, estejam, né, na minha porta, eu não vou recorrer a esse ato infeliz. Né? E aí eu vou buscar um auxílio, eu vou buscar a oração, eu vou buscar a fé, né, a resignação, né, eu vou buscar a reflexão, né, a meditação para compreender, né, as minhas reações diante das dificuldades, eu vou buscar, né, o meu anjo da guarda para me auxiliar a superar as adversidades, e assim vai. Né? É, e Só que isso é uma tarefa, né, de cada um. sim, e principalmente o que você falou, eu acho muito importante, Luiz, de pedir auxílio, tanto para o nosso mentor espiritual, anjo guardião, enfim, porque toda prece é ouvida. Então, às vezes, num momento de desespero, de angústia, isso faz diferença. A gente é acolhido e a gente é assistido o tempo inteiro pelo mundo, pelo plano espiritual. Ninguém vai passar despercebido, principalmente nesses casos de tanto sofrimento, tanta angústia. Uhum. Acho que a Lucélia mandou um comentário ali no chat, ó, pessoal, mas não significa que não tenhamos de viver alegremente essa vida terrena, procurando a transformação, procurando o equilíbrio na vida material que estamos, com a espiritual que sabemos vai refletir a que vivemos aqui com o nosso aprendizado. Exatamente, é bem isso, né? Assim eu vejo, né, que é um desejo, né, de todos nós, né, buscarmos a felicidade, né? Então, tem até uma pergunta, né, no Livro dos Espíritos, né, sobre a felicidade e tal, né? Então, é possível, né, que nós sejamos tão felizes quanto é possível na Terra, né? Porque, logicamente, a gente sabe que quando o Espiritismo vem trazer sobre a verdadeira felicidade, ele vem trazer sobre o aspecto da alma, né? Que é a verdadeira felicidade. Mas, né, enquanto na Terra, né, nós podemos ser o quão felizes, né, conseguimos, né, o mais felizes que conseguimos aqui, né, na Terra. Né? Então, já que nós estamos aqui na vida material, então a felicidade faz parte, de repente, sei lá, eu cuidar do meu conforto, a felicidade? Sim, né? Faz parte eu, de repente, eu comprar algumas coisas, eu ter, né, bens e tal? Faz parte, né? A gente né, já passou dessa ideia, né, de que, por exemplo, qualidades como a humildade estão atreladas à pobreza. Muito pelo contrário, né? Então você pode ser uma pessoa pobre de bens materiais, né, mas ser uma pessoa extremamente orgulhosa, arrogante e etc., né? Não ter um pingo de humildade. Assim como você pode ser uma pessoa muito rica e você ser uma pessoa humilde, né? Então, uma coisa não está atrelada à outra, mas que nós devemos, né, buscar aí, né, essa felicidade também, né, quanto é possível na Terra. Né? Mas claro que, né, sempre, que nem a Lucélia falou, né, sempre buscando aí esse equilíbrio, né, entre a questão, né, material e espiritual, né, visto que, né, se nós estamos da matéria, nós precisamos alimentar a matéria. Né? Acho que uma vez eu vi, não lembro exatamente aonde, né, mas numa palestra assim falando, né, que o problema está quando nós queremos alimentar o nosso espírito com questões materiais. Então, o que significa isso? Né? Quando eu sinto ali uma tristeza, né?
no meu coração, um vazio no peito. O que muitas pessoas pegam e fazem? Ah, não, amiga, vamos lá, eu vou no shopping, vou comprar, né, um monte de coisa, eu vou mudar o meu cabelo, eu vou na cabeleireira, vou pintar a minha unha, vou comprar roupa nova e tal. E aquilo, né, que realmente é a fonte, né, daquela tristeza, né, aquilo que é a raiz, né, do que está causando uma angústia e um vazio no peito, continua lá. Né? Então a pessoa ela mascara, né, com pequenos momentos de leves felicidades, entre aspas, né, como se adquirindo as coisas fosse a solução para tudo aquilo que ela sente no coração. Né? E aí o problema está justamente nisso. Quando nós queremos alimentar a alma, né, alimentar o que é imortal, alimentar o espírito com a matéria. Da mesma forma que ninguém vai conseguir sobreviver se você não comer. Né? Se você não comer a matéria, né? Se você não fizer uma comida, né? Se você não comer algo, né, físico, né? Vai ficar orando, né, e deixa de comer para você ver. Em poucos dias você vai desencarnar. Né? Seu corpo vai começar a desfalecer. Por quê? Porque ele precisa da matéria. Então é alimentar a matéria com a matéria e alimentar o espírito com as coisas do espírito, né? Com as coisas imortais. Tanto, Luiz, é muito interessante que lembra das histórias de Chico, né? Essas são clássicas, mas que falava que toda vez que ele estava triste ou com alguma mágoa, alguma coisa do tipo, o Emmanuel sempre falava para ele ir fazer alguma caridade, algum tipo de caridade, alguma ação social, levava ele para bairros carentes e é onde revigorava, né? E é justamente isso que você falou. Acho que meus pais queriam falar alguma coisa ali, hein? O microfone deles está mutado, eu não estou conseguindo enxergar. Não, assim, rapidinho. Diante de tudo isso que vocês foram nos auxiliando, né, nos ajudando com esse ensinamento, eu fui assim pensando o quanto que isso transforma a gente para a humildade. Não é fácil, não é pensa assim, ser humilde é ser pobre. Não, não é essa a questão. É a humildade do coração, de eu reconhecer, em pedir ajuda a alguém, em pedir a ajuda ao plano espiritual, porque aí, nesses momentos de crise, aí eu não quero nem pensar no meu anjo da guarda, né, nos amigos espirituais, em Deus. Então, aqui eu vou aprender a ter a humildade em recorrer ao plano espiritual, em recorrer ao amigo que está ao nosso lado, que possa nos auxiliar, em recorrer até na parte até da saúde, a um psicólogo, às vezes você tem a necessidade de uma terapia, até um psiquiatra, porque você às vezes precisa até de um remédio, um remedinho para poder te acalmar o quê? A matéria, né? Na matéria. E no fator espiritual, recorrendo ao centro onde participa, né? Recorrer ao centro, onde vai te ajudar o equilíbrio espiritual. Então, eu fiquei assim, associando, que vai nos ajudando a compreender a humildade, a tirar o orgulho, que eu não fique, não vou pedir para ninguém, eu me viro sozinho, não, eu não. Então, eu vou mudar o meu jeito de ser quando eu estiver nas necessidades, dessa maneira, né? De pedir ajuda. Isso aí. Se alguém tem mais algum comentário, a gente pode continuar a leitura. Luiz, se alguém falar aí no chat, você pode me interromper, viu? Porque eu não tô conseguindo ver. Ah, tá, beleza. Beleza? Então eu vou continuar, tá? Sem a vida futura, a atual se torna para o homem a coisa capital, o único objeto de suas preocupações, ao qual ele tudo subordina. Por isso, quer gozar a todo custo, não só de bens materiais, como as honrarias. Aspira a brilhar, elevar-se acima dos outros, eclipsar os vizinhos por seu fausto e posição.
Daí a ambição desordenada e a importância que liga aos títulos e a todos os efeitos da vaidade, pelos quais ele é capaz de sacrificar a própria honra, porque nada mais vê além. A certeza da vida futura e de suas consequências muda-lhe totalmente a ordem de ideias e lhe faz ver as coisas por outro prisma. É um véu que se levanta descobrindo imenso e esplêndido horizonte. Diante da infinidade e grandeza da vida além túmulo, a vida terrena some-se, como um segundo na contagem dos séculos, como grão de areia ao lado de uma montanha. Tudo se torna pequeno, mesquinho, e ficamos pasmos de haver dado importância a coisas tão efêmeras e pueris. Eu acho que eu já li essa parte, né? Daí, no meio dos... Bom, vou continuar. Daí, no meio dos acontecimentos da vida, uma calma, uma tranquilidade que já constitui uma felicidade comparadas às desordens e tormentos a que nos sujeitamos, com o fito de nos elevarmos acima dos outros. Daí também, para as vicissitudes e decepções, uma indiferença que, tirando todo motivo de desespero, afasta numerosos casos de loucura e desvia forçosamente o pensamento do suicídio. Com a certeza do futuro, o homem espera e resigna. Com a dúvida, perde a paciência, porque nada espera do presente. O exame daqueles que já viveram, provando que a soma da felicidade futura está na razão do progresso moral efetuado e do bem que se praticou na terra, que a soma de desditas está na razão dos vícios e más ações, imprime em quantos estão bem convencidos dessa verdade uma tendência, assaz natural, para fazer o bem e evitar o mal. Quando a maioria dos homens estiver convencida dessa ideia, quando ela professar esses princípios e praticar o bem, este, impreterivelmente, triunfará do mal aqui na terra. Procurarão os homens não mais se molestarem uns aos outros. Regularão suas instituições sociais, tendo em vista o bem de todos, e não o proveito de alguns. Em uma palavra, compreenderão que a lei de caridade ensinada pelo Cristo é a fonte da felicidade, mesmo neste mundo, e assim basearão as leis civis sobre as leis da caridade. Algum ponto até aqui? Nossa, eu achei assim muito importante, né? Que nem quando ele diz, quando a maioria dos homens estiver imbuída essa ideia, quando professar esses princípios e praticar o bem, disso resultará que o bem se imporá sobre o mal neste mundo. Olha que lindo essa frase, que, como é que se fala, me deu assim um conforto, me alimentou mais, né, realmente na esperança, né? Então, o bem, ele vai vencer nesse mundo, né? É lógico que tudo vai depender de nós, nossos exemplos, nosso trabalho, a nossa mudança, né? Nossa mudança interior, no trabalho só no bem, né? E ele fala, né, que os homens não procurarão mais se prejudicarem mutuamente. Então, nós temos que ter a certeza disso, né? Temos que ter como Jesus confia em nós, Deus tem, né, toda uma confiança em nós, por isso que nos criou, né? Nós temos que aproveitar esses momentos para que chegue, né, a todos nós, todos os homens, né, da terra, estar ligados um ao outro somente no amor. Eu achei tão bonito, me deu tão assim, tranquilizei. É só. Mas é muito bonito mesmo, Isa. Então, eu vou continuar. A demonstração da existência do mundo espiritual que nos cerca e de sua ação sobre o mundo corporal é a revelação de uma das forças da natureza e, por consequência, a chave de grande número de fenômenos até agora incompreendidos, tanto na ordem física quanto na moral. Quando a ciência levar em conta essa nova força até hoje desconhecida, retificará imenso número de erros provenientes de atribuir tudo a uma única causa, a matéria. O conhecimento dessa nova causa nos fenômenos da natureza será uma alavanca para o progresso, produzirá o efeito da descoberta de um agente inteiramente novo.
Com o auxílio da lei espírita, o horizonte da ciência se alargará, como se alargou o da lei da gravitação. Quando, do alto de suas cátedras, os sábios proclamarem a existência do mundo espiritual e sua participação nos fenômenos da vida, eles infiltrarão na mocidade o contraveneno das ideias materialistas, em vez de predispô-los à negação do futuro. Alguém quer falar alguma coisa aqui? Luiz, acho que não sei se foi seu microfone que fez barulho. Se você quiser falar, pode me interromper, viu? Ah, não, foi só barulhinho só. Mas acho que tá bem tranquilo, né, nesse sentido, Tá né? bem claro também, né? Ele traz, assim, principalmente, se que ele desce um pouquinho a parte que ele fala sobre, né, quando, né, do alto de suas cátedras os sábios, né, proclamarem a existência do mundo espiritual, né? Ou seja, né, quando cada vez mais, né, a humanidade, né, as ciências, né, as filosofias, né, né, assim, começarem a agregar essa ideia, né, do mundo espiritual, né, mais o materialismo perderá força, né, que é a grande chaga da humanidade, né, que é o que justamente o espiritismo vem combater, né, é o materialismo. É a ideia de que só o que é matéria é válido, só o que é matéria é o certo, né? É o garantido. Só o que é a matéria nua e crua que nós conhecemos, né, é o que deve reger o mundo, né? E é por isso que tudo roda em cima da matéria, né? Quando isso começar a ser desconstruído, mais, né, as questões do espírito, né, ganharão importância, né? E até a parte de títulos também, né, que entra como matéria e tudo mais que eles citam lá em cima. Bom, vou continuar. Nas lições de filosofia clássica, os professores ensinam a existência da alma e seus atributos, segundo as diversas escolas, mas sem apresentar provas materiais. Não parece estranho que, quando se lhes fornecem as provas que não tinham, eles as repilam e classifiquem de superstições? Não será isso o mesmo que confessar a seus discípulos que eles lhes ensinam a existência da alma, mas que de tal fato não tem prova alguma? Quando um sábio emite uma hipótese sobre tal ponto da ciência, procura com empenho e colhe com alegria tudo que possa demonstrar a veracidade dessa hipótese. Como, pois, um professor de filosofia, cujo dever é provar a seus discípulos que eles têm uma alma, despreza os meios de lhes fornecer uma patente demonstração? Alguém quer comentar essa parte? Posso ir para o item 101? Luiz? Pode ser. Coitado, eu coloco o Luiz em cada enrascada, hein, Luiz? Imagina! Não, mas acho Imagina! que. Não, Não, tranquilo, mas não, acho é que tá porque tranquilo, né? é como foi um item bem grande, às vezes alguém tem alguma dúvida, fica com vergonha, ou escreveu no chat também. Bom, então vou ler o 101. Se alguém quiser interromper para falar também, fica tranquilo. Item 101. Suponhamos que os espíritos sejam incapazes de ensinar-nos alguma coisa além do que já sabemos, ou do que por nós mesmos poderemos saber. Vê-se que só a demonstração da existência do mundo material, do mundo espiritual, conduz forçosamente a uma revolução nas ideias. Ora, uma revolução nas ideias não pode deixar de produzir outra na ordem das coisas. É esta revolução que o Espiritismo prepara.
Acho que só esse pedacinho que eu não entendi muito bem. Uma revolução nas ideias não pode deixar de produzir outra na ordem das coisas, mas quais coisas? No caso material ou do mundo espiritual? Deixa eu ver, ó, conduz forçosamente a revolução nas ideias. Ora, uma revolução nas ideias não pode deixar de produzir outra na ordem das coisas. É essa revolução que o Espiritismo prepara. Acho que ele fala aqui na ordem da evolução das ideias, né? Então, por exemplo, a gente bem, pelo menos é isso que eu entendi, né? Então, né, justamente essa revolução nas ideias, né, que vem trazer o espiritismo, né, em si e etc., sobre essa existência do mundo espiritual, que justamente desencadeia, né, uma série de outras ideias e revoluções e transformações a partir daquela, né? Foi isso que eu entendi. Então, os ensinamentos dos espíritos, né, justamente por eles trazerem algo, né, que nós, algo novo, né, vamos dizer assim, né, que isso revoluciona, né, a maneira de pensar, isso expande os horizontes e a partir daí, né, novas ideias, novas filosofias e novos conceitos surgem, né? Da mesma forma da ciência, né? A partir do momento que, né, a ciência, né, traz algo, né, uma descoberta, né, fantástica, alguma coisa assim, isso abre, né, um campo para uma série de outras experimentações, de outros conceitos e por aí vai, né? Entendi. Eu estava na dúvida se ele estava falando da ideia do mundo espiritual no mesmo instante, assim. Principalmente que a hora que ele fala que uma não deixa de produzir a outra na ordem geral. Mas eu fiquei um pouco com dúvida se era realmente isso ou se alguém podia ter entendido diferente também. Uhum. A Lucélia escreveu assim, ó, sim, na nossa sociedade, os homens se transformando a partir do conhecimento do mundo espiritual vai nos trazer uma sociedade justa. E realmente é o que ele traz lá, né? Que minha mãe tinha comentado ali, né? Que, né, justamente essa perspectiva, né? Ela surge a partir disso, né? Dessa questão do conhecimento do mundo espiritual, dessa aceitação, né? O que acaba gerando, né, essa revolução de ideias e transformação da sociedade, né, deixando ela em si mais justa. Né? Show, ótimo. Mais algum ponto desse item 100, 101? Acho que pode seguir, né? Uhum. Então, item 102. Os espíritos, porém, fazem mais do que isso. Se as suas revelações são rodeadas de certas dificuldades, se elas exigem minuciosas precauções para se lhe comprovar a exatidão, não é menos real que os espíritos esclarecidos, quando sabemos interrogá-los e quando lhes é permitido, podem revelar-nos fatos ignorados, dar-nos a explicação do que não compreendemos e encaminhar-nos para um progresso mais rápido. É nisto, sobretudo, que o estudo sério e completo da ciência espírita é indispensável, a fim de só se lhe pedir o que ela pode dar e do modo porque o pode fazer. Ultrapassando esses limites é que nos expomos a ser enganados. Acho que aqui está bem claro, né? Principalmente quando fala da classe de espíritos que a gente estudou lá em cima, os que são brincalhões e tal, nessa parte de enganação. Né? Então, eu vou. O item 103. As menores causas podem produzir grandes efeitos. Assim como de um grãozinho pode brotar uma árvore imensa, a queda de um fruto fez descobrir a lei que rege os mundos. As rãs, saltando num prato, revelaram a potência galvânica. Também do fenômeno vulgar das mesas girantes saiu a prova da existência do mundo invisível. E desta, uma doutrina que, em alguns anos, fez a volta ao mundo e pode regenerá-lo pela verificação da realidade da vida futura.
Item 104. O Espiritismo ensina poucas verdades absolutamente novas, ou mesmo nenhuma, em virtude do axioma: nada há de novo debaixo do sol. Só as verdades eternas são absolutas. As que o... Acho que alguém mandou uma mensagem, Luiz. Captou aqui. A Lucélia mandou assim, lembrar que o Adolfinho comenta que se invocar os espíritos para esclarecimento. Ah, sim. Só as É que verdades podemos, né, eternas. podemos invocar espíritos para esclarecimentos e tal. Que é a Ah, questão sim, do ele fala. mistério, né? É que quando é com objetivo sério, né, é permitido, né? Faz sentido, Sim. né? Tanto que ele fala sobre questionar, às vezes, até espíritos que são mais esclarecidos sobre o que eles estão falando e tal. Entra até na parte que estava ali em cima sobre enganação e tal, também. Ele bate muito nessa tecla, o Dolfinho. Uhum. Bom, vou continuar. Só as verdades eternas são absolutas. As que o Espiritismo prega, sendo fundadas sobre leis naturais, existiram de todos os tempos, pelo que encontraremos em todas as épocas. Esses germes que, mediante estudo mais completo e mais atentas observações, conseguiram desenvolver. As verdades ensinadas pelo Espiritismo são antes consequências que descobertas. O Espiritismo não descobriu nem inventou os espíritos, como não descobriu o mundo espiritual, no qual se acreditou em todos os tempos. Todavia, ele o prova por fatos materiais e o apresenta em sua verdadeira luz, desembaraçando-o dos preconceitos e ideias supersticiosas, filhos da dúvida e da incredulidade. Observação: essas explicações incompletas, como são, bastam para mostrar a base em que se assenta o Espiritismo, o caráter das manifestações e o grau de confiança que podem inspirar segundo as circunstâncias. Depois vai para o capítulo 3. Aqui, sobre o capítulo 2, até essa parte que a gente leu, alguém quer fazer algum comentário, adicionar alguma coisa? Pedir para ler alguma parte que não entendeu de novo. Aqui, assim, que eu achei muito importante, né? Que o Espiritismo, nesse do 104, que o Espiritismo, ele não descobriu e nem inventou os espíritos. Que às vezes muitos, né, assim, sem a falta do conhecimento, sem a falta do estudo, né? Aí vai pensar, os espíritos são inventados, é uma coisa inventada pelo espiritismo, né? Não, o espiritismo não inventou, é fato. Existe o espírito, somos espíritos, né? Somos espíritos, né? E ele nem descobriu o mundo espiritual, no qual se acreditou em todos os tempos. Somente ele o prova por fatos materiais e o mostra sob sua verdadeira luz, livrando dos preconceitos e das ideias supersticiosas que engendram a dúvida e a incredulidade. Então, eu achei importante isso aqui, né? Que às vezes fala a doutrina espírita foi inventada. Não, não foi inventada, né? Não foi uma coisa assim que apareceu de repente, vamos colocar assim, Kardec, aí de repente veio, pá, inventou, né, a doutrina espírita. Não, ele veio através de outros espíritos elevados, né, ele, com esse trabalho, né, essa elevação dele, veio nos orientar à verdade, né, a verdade do espírito, a verdade da existência do espírito. E alguns combatem, foram até há muitos tempos, né, que eram colocados como feiticeiros, né, que eram queimados, né? Então, e ainda alguns combatem, que a gente mexe com Satanás e tudo mais. Agora já está até um pouco melhor. Alguns antigamente não passavam nem na calçada dos centros, né? Os centros eram até escondidos. No fundo das casas tinha aquele quartinho onde havia as reuniões, né?
de estudo, de mediunidade. Então, aqui ele coloca que o Espiritismo ele não inventou nada, ele nos deu a prova, né? Ele mostrou para nós o mundo espiritual, através de provas, né? Kardec, tanto que tem o livro dos Espíritos. Aí pensar, foi inventado, fizeram o livro dos Espíritos, mas é o livro dos Espíritos porque foram eles que nos orientaram, os Espíritos, né? Que nos orientaram. Né? Não foi uma coisa do homem que escreveu. Então, eu achei assim, muito importante esse final aqui. É lógico que alguns ainda não aceitam, não acreditam. A gente respeita, como nós também já fomos muito tempo dessas maneiras, né? Parece que a Lucélia falou, mas eu não deu para mim ler. Deixa eu ver aqui. Vê, gosta, Isso, ela ela colocou fala assim, para a história da humanidade, a existência de espíritos já predominava. Ai, tá vendo? Eu gosto quando a Lucélia escreve em poucas palavras, ela resume tudo. Obrigada, Lucélia, adorei o que você colocou. Isso mesmo. Eu achei importante isso. É até lembrar, na época que o Allan Kardec estava escrevendo o livro dos Espíritos, um contexto social também de muito questionamento. Então, também tem que levar como repercussão até mesmo para o contexto empírico, filosófico do período que ele passava, né? Tanto da descoberta dele ir atrás, que entra na base do que eles estão falando. O Espiritismo, ele não foi criado, mas ele foi... É um termo que eles usam em cima, mas retirado o véu, né? Para que você conseguisse ver o que realmente estava ali por trás, as verdades que estavam ali fundamentadas e tudo mais, para ir se desenvolvendo, né? Para ele provar, igual ele fala, provar por fatos materiais e apresentar o que era realmente a face do espiritismo. Filho, a Lucélia escreveu aí, dá para você ler? Colocou assim, ó, o cristianismo desvirtuado, de certa forma, alimentou essa crença materialista, não é? E aí? O Peraí, lê de cristianismo, novo. o cristianismo desvirtuado, de certa forma, alimentou essa crença materialista, não é? Ah, colocou com uma perguntinha. Alimentou a crença materialista? É isso, Isso. Luiz? Dá uma cortada aqui, minha internet Não, tá ó. isso. Ó. O cristianismo desvirtuado, de certa forma, alimentou essa crença materialista, não é? Ela colocou assim, não apresentando respostas às pessoas, deu origem à descrença. Então, eu não posso falar muita bobeira, porque o Adolfo é professor de história melhor do que eu. Mas, principalmente, o Lúcio, pela venda de cargos, né, eclesiásticos dentro da igreja, de toda a contra-reforma e reforma que teve, né? E isso acaba pesando para a parte do cristianismo e até por trazer um Deus punidor. Então, ele não era um Deus de amor, caridade, o que a doutrina espírita, por exemplo, prega. Então, eu, Isabela, na minha base pequena de estudos, vídeo, o Luiz pode falar melhor, até os pais dele, que estão bem à frente de estudo, o Adolfinho depois vai me corrigir na parte histórica, mas pelo que a gente estuda e pelo contexto geral que a gente vê, tanto da doutrina espírita, do nascimento, não sei se isso impulsionou o nascimento da doutrina espírita, porém, pela sua pergunta, eu acredito que possa, sim, ter gerado esse, não conflito, né, mas esse comichão por dentro da parte católica, até por trazer um Deus um pouco mais distante dos fiéis, né? Eu acho que claro que né, essa questão, né, daqueles que se diziam, né, seguidores ou representantes de Deus na Terra, né,
como muitos se colocam, ao cometer, né, os seus delitos, né, suas materialidades, né, acabavam, né, colocando em xeque, né, essa questão, né? Assim, mas se ele é o representante de Deus na Terra e ele está fazendo isso que é um absurdo, né, se Deus aí, né, não serve para mim, né? E isso de fato, né, cai como consequência, né, para esses religiosos, né, que acabaram abusando do poder, né, que tinham na época para seus interesses próprios e tal, né? Mas uma questão, acho que, né, principal que a gente tem sempre que jogar nesse sentido é que isso até mesmo no meio espírita, né, se vê muito. Eu já vi pessoas, né, que acabaram às vezes abandonando, né, porque tiveram ali um pequeno contato e acabaram desistindo porque viam, né, as atitudes, sei lá, de certos dirigentes, né, do centro e tal, que estavam tomando, e falaram assim, mas que absurdo é esse, né? E aí acabavam, né, desacreditando e até mesmo saindo, enfim. Mas isso é uma coisa que a gente não pode jogar com toda a responsabilidade, né, tanto sobre essas pessoas que abusaram do poder, nem de qualquer palestrante ou dirigente, né? Visto que é responsabilidade nossa, né, também buscarmos a fonte, né? Então, que nem nós estamos aqui estudando, né, estamos estudando algo para a gente realmente buscar ali dentro, né, né, do livro, dentro, né, do livro de Kardec e tal, né, esses conceitos e ideias, né, que é diferente, por exemplo, se a gente pega, começa a frequentar um centro, onde o palestrante é que passa as ideias, e aí ele começa a passar, às vezes, ideias errôneas, erradas, ou, né, muito mais adequadas ao seu ponto de vista particular do que necessariamente a, entre aspas, pureza da mensagem. Se eu pego, acato tudo aquilo que ele diz sem questionar, né, sem estudar, sem querer buscar me aprofundar e tudo mais, a responsabilidade é só dele ou é minha também? Né? Ou eu tenho a minha parcela, né, e eu vejo ali que seria bem grande, né, sobre isso que eu adoto para minha vida ou que eu considero como sendo o espiritismo. Né? Então, a gente sabe que ninguém é o espiritismo, né? O espiritismo é o conhecimento, o espiritismo é o ensino que os espíritos trouxeram, né? Dentro da literatura, né? De Kardec, dentro do Pentateuco e de tantos outros que contribuíram, né? Para o desenvolvimento do pensamento. Mas eu não posso atribuir o espiritismo a uma pessoa, né? Como ele sendo, Chico é o representante do espiritismo? Não. Não, porque tantos outros vieram antes dele, como outros virão depois. Né? Então ele não pode ser o espiritismo. Né? Ele foi, né, um espírita que contribuiu muito para a doutrina, né? Mas ele não é o espiritismo. Né? O espiritismo ele não está atrelado a uma pessoa. Né? Então Kardec é o espiritismo? Também não. Kardec é o codificador dos ensinos dos espíritos. Então, se eu quero estudar o espiritismo, eu vou buscar quem? O ensino dos espíritos. Porque é lá que está, né, o ensino do espiritismo. Se eu vejo um palestrante falando uma coisa e agindo de outra forma, isso coloca descrédito sobre o espiritismo? De forma alguma. Né? É uma questão pessoal, né? É um ponto dele. Ele é um estudante assim como eu. Né? Então, professor e mestre é só Jesus. Então, que eu vá buscar Jesus, que eu vá buscar na fonte, né, do ensinamento que ele trouxe. Né? Então, esse é o ponto principal. Né? Então, qualquer coisa, né, sei lá, que a gente fale, né, vamos supor que eu comece a falar um monte de besteira, né, a Izzy, todo mundo aqui começa a falar um monte de besteira, o Adolfinho, né, começa a passar ensinamentos, né, totalmente infundados e tal, e os contrários ao espiritismo. A culpa é do espiritismo? Não.
Então, Até é isso que a porque, gente tem que entender. até porque, Luiz, como a gente está num mundo principalmente mais visado para materialismo, né, provas e expiações agora e tal, a gente vai cometer erros, vai ter, assim como o Adolfinho mesmo fala, né? Vão ter médiums que vão se desvirtuar daquele caminho. E nem só por isso o espiritismo vai deixar de ser o que é. A gente teve um grande codificador, Allan Kardec, mas e aí se chegar um segundo, um terceiro e acrescentando aquilo ali, ou se falar alguma coisa totalmente contrária àquilo, vai deixar de ser espiritismo? Não, assim, isso eu concordo com você. Obviamente, igual ao que a Luciane falou sobre o cristianismo desvirtuado, eu acho que ele fala mais sobre tanto pela posição histórica da época, tanto pelas vicissitudes humanas, sobre toda essa parte de ser humano mesmo, do que a gente pode, do que pode acontecer comigo, com a Dolphin, com o Luiz ou com qualquer outra pessoa, do que propriamente com uma religião, até porque o cristianismo segue o que o Luiz está falando, né? A palavra de Cristo. Então, teoricamente, se a gente fosse seguir ao pé da letra, não deveria ser dessa maneira, né? É por isso que o estudo, né, ele é muito importante, né? Para a gente justamente se inteirar, né, ficar por dentro, e entender a mensagem na sua raiz, né? E aí a gente chegar às nossas conclusões e tudo mais, né? Exatamente. E é importante também, eu acho que até a parte de questionar, né? O Adolfinho bate muito nessa tecla. Até mesmo ele fala, tipo, quando o médium recebe um espírito de ordem superior, ou assim, superior à nossa, né? Que às vezes a gente tem medo de questionar, e às vezes traz uma informação errônea ou incorreta, alguma coisa do tipo. Ele fala muito isso, da gente começar a questionar, porque às vezes entra na pauta que você estava falando, né, Luiz? Disso sair um pouco do que está sendo estudado, alguma coisa do tipo, ou do que a gente leu dentro da codificação de Allan Kardec, e a gente levar isso para um outro lado, né? E acabar tendo um escape, assim, do que realmente é o espiritismo e tudo mais. Sim, sim, exatamente. Bom, então eu acho que é isso. A gente parou começar no capítulo 3. Depois eu vou passar para Adolfinho. Para quem chegou depois, ele não pôde estar aqui, aí ele pediu para a gente dar continuidade, né, no estudo, mas na próxima terça ele vai estar aqui, firme e forte.